A periferia nos une pelo amor, pela dor e pela cor, afirma o poeta Sérgio Vaz no seu Manifesto da Antropofagia Periférica. No Brasil, as periferias nasceram no século XX, com a expulsão de pessoas pobres e negras do centro das cidades. A periferia é um fenômeno que não trata apenas de posição geográfica. Os territórios periféricos também se caracterizam pela distância simbólica dos espaços de poder. A periferia é a expressão espacial das desigualdades produzidas pelo capitalismo. A criação e o crescimento das periferias estão ligados a outro fenômeno, a gentrificação. É um processo em que antigos moradores de uma determinada área urbana são forçados a se mudar por causa do aumento do custo de vida no local. A gentrificação geralmente acontece após melhorias em infraestrutura impulsionadas pela especulação imobiliária. Apesar da expressão periferia trazer uma forte marca de exclusão, ao longo das décadas seu significado foi mudando. Hoje, ser periférico é uma identidade, e uma identidade múltipla, já que são muitas as periferias. Para garantir um olhar especial para esse tema, em 2023, o governo federal instituiu a Secretaria Nacional de Periferias dentro do Ministério das Cidades. O BDF Entrevista de hoje recebe o secretário Guilherme Simões para uma conversa sobre políticas públicas para territórios periféricos, déficit de moradia e racismo ambiental. Olá, eu sou Gabriela Carvalho, jornalista do Brasil de Fato, e este é o BDF Entrevista. Para esse papo sobre como as periferias do Brasil estão no radar do governo federal aqui no país, a gente recebe hoje Guilherme Simões, secretário nacional das periferias no Ministério das Cidades. Olá, secretário, seja bem-vindo. Olá, tudo bem? Tudo certo. E para começar esse papo, eu gostaria que o senhor explicasse um pouco de como foi a criação da Secretaria das Periferias, de onde iniciou essa demanda e o debate sobre essa questão. Bom, Gabriela, primeiro que durante muito tempo as periferias, os agentes organizados desses territórios, né, os movimentos sociais, os coletivos, né, as lideranças que atuam nas periferias tiveram apresentaram durante bastante tempo a demanda de ocupar espaços institucionais, né? Exercer de alguma maneira o poder e conseguir tratar das agendas próprias desses territórios. Também é importante lembrar que o Brasil, durante bastante tempo, também contou com a elaboração, com a formulação de políticas e de teorias, né, a respeito da segregação urbana, a respeito do déficit habitacional, enfim, das questões relacionadas à desigualdade nas cidades, né? Então, a junção da demanda desses movimentos sociais com também uma capacidade de elaboração acadêmica, principalmente, fez com que o governo federal fosse muito feliz, inclusive, em criar uma Secretaria Nacional de Periferias. A junção dessas duas frentes, eu diria, são as principais responsáveis pela criação de uma secretaria voltada para as periferias, para levar obras de infraestrutura, mas também para articular esses territórios em torno das agendas periféricas. Certo. E a criação da secretaria veio à tona no governo Lula. O que isso representa para as periferias e como ela também simboliza essa retomada progressista no governo? Bom, como eu falei, acho que o governo foi muito feliz em criar uma secretaria voltada para os territórios periféricos, para a dinâmica das periferias, entendendo o papel desses agentes coletivos organizados, o papel dos movimentos sociais, o papel das lideranças comunitárias, né? Durante o processo eleitoral, o presidente teve, né, em campanha numa favela importante do Brasil, que é o Complexo do Alemão. É um episódio que acho que muita gente lembra, né, que ele colocou um boné do CPX, né, e que a extrema-direita fez um escarcéu danado em torno disso, dizendo que era sigla de facção, dizendo que o presidente era aliado do crime, essa coisa toda, esse bando de fake news, né, essa mentiraiada toda. Mas, na verdade, o que está por trás ali é que o presidente, há muito tempo,
desde sempre, na verdade, tem um olhar voltado para as populações mais vulneráveis, para as classes trabalhadoras, para as periferias, para as comunidades, né, espalhadas pelo país. Eu acho que quando ele cria a secretaria, ele mostra que o governo prioriza de alguma maneira, né, os mais pobres. Ele fala bastante isso, né, colocar os pobres no orçamento. Chegou o momento da gente fazer isso, né, pagar uma dívida ou ajudar a pagar uma dívida que o Estado brasileiro tem com a população mais carente. Eu acho que esse é o avanço, né, mais um avanço que o governo do presidente Lula apresenta e constrói para as classes trabalhadoras no nosso país. Certo. E para a criação, né, de fato, na prática da secretaria, teve alguma questão, algum obstáculo diante do Ministério das Cidades em relação à verba, espaço de diálogos para essa demanda? Não, eu penso que é uma inovação do governo federal, né, do presidente Lula. Né, ele apresenta a necessidade, como eu falei, de priorizar os mais pobres, de colocar a agenda dos movimentos sociais e desses territórios num ministério bastante importante, né, um dos ministérios mais importantes da esplanada no que diz respeito a investimentos em infraestrutura urbana. É o Ministério das Cidades, que é o ministério responsável pelo Minha Casa Minha Vida, pelo saneamento básico, pela mobilidade urbana e agora também pelos territórios periféricos. Então, a gente foi como eu falei, muito feliz na criação da secretaria e tem a oportunidade de construir um processo de um marco histórico para as periferias do Brasil. A gente cria aqui no Ministério das Cidades o programa Periferia Viva, que é um programa de urbanização de favelas, mas com integração de outras políticas, com participação popular, também uma série de inovações vindas a partir da criação da secretaria e que conta, sim, com investimento, com um orçamento bastante significativo. Já são mais de 7 bilhões de reais investidos em periferias, em favelas brasileiras. Então, eu acredito que essa inovação ela vem junto também de um respaldo que o governo federal dá para as periferias brasileiras. Certo. E o senhor comentou, secretário, dessa urbanização das periferias. Ela acontece como um objetivo também interseccional ao lado de outros ministérios? Como que é esse diálogo e o que tem sido feito em relação a isso para conseguir mediar essa questão? Exatamente, Gabriela. O programa Periferia Viva, ele é, de alguma maneira, a revisão do programa de urbanização de favelas, que é uma tradição no Brasil, né? O Brasil é um país referência em política pública de urbanização de favelas, de comunidades urbanas, né? A partir, principalmente, do primeiro governo do presidente Lula, né? Dos primeiros governos ali. Mas a gente retoma esse programa, faz uma revisão dele e cria o programa Periferia Viva, né? A partir, como eu falei, tanto do diálogo intenso com os movimentos sociais, com também esses formuladores de política urbana que a gente tem no nosso país. A gente cria o Periferia Viva, que é ancorar os investimentos em infraestrutura urbana, de urbanização de favelas nesses territórios, mas contar também com a articulação e a integração de outras políticas públicas. São 17 ministérios envolvidos, né? Daqui a pouco, inclusive, nós temos uma reunião do Comitê Gestor Interministerial do Programa Periferia Viva, onde esses ministérios discutem os territórios onde estão atuando, onde vão começar a aportar as ações. Né? Nessa primeira fase, são 59 territórios periféricos em todo o país que vão receber obras de infraestrutura urbana, que é a nossa tarefa aqui do Ministério das Cidades, mas também vão receber ações do Ministério da Cultura, do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério da Saúde, da Educação e outros, como eu falei, outros 16. Né? São 17 ministérios envolvidos nessas ações. Então tem o Comitê Gestor Ministerial, Interministerial, que dialoga aqui, discute aqui em Brasília, e também nos territórios tem um grupo intersetorial que vai discutir as necessidades daquele território com participação social e mobilizar as ações que os ministérios oferecem para implementar nesses territórios. É bacana. E pensando na ponta mesmo, né, na população, nos moradores que estão em busca do direito à moradia, o que é possível esperar de cada um desses 17 ministérios envolvidos? Você mencionou o Ministério da Cultura, queria que o senhor pudesse exemplificar melhor. Uhum. Então, os ministérios eles atuam em 4 eixos no programa. Né? O programa tem o eixo de infraestrutura urbana,
tem o eixo de equipamentos sociais, o eixo de inovação, tecnologia e oportunidades e o eixo de fortalecimento social e comunitário. Então, cada ministério vai entrar em alguns desses eixos e aportar ações, né? No caso, por exemplo, do Ministério da Cultura, como você colocou, a ideia é que o Ministério da Cultura nos ajude aportando ações dos céus de cultura, ou dos mini-céus de cultura, né, que está sendo também construído, está sendo desenvolvido lá naquele ministério. Isso como exemplo, mas tem também os pontos de cultura que podem ser reativados, que podem ser mobilizados nesses territórios com as lideranças, com os coletivos que atuam nas periferias, nas favelas, especialmente nesses territórios que eu falei, são 59 inicialmente. Né? A partir de 2024, o programa Periferia Viva ele se inicia nesses 59 territórios. E pensando para além desse projeto que o senhor mencionou, quais foram os principais objetivos traçados com o início da Secretaria lá em 2023 e como eles vêm sendo implementados e alcançados? Pois é, a Secretaria, ela, como eu falei, está dentro da estrutura do Ministério das Cidades, ela tem duas grandes atribuições, que é a urbanização de favelas e prevenção de risco de desastres, né? Eu acho que a gente também vai conversar sobre isso. Dentro da atribuição de urbanização está também a regularização fundiária, está também as melhorias habitacionais, que é uma agenda também bastante importante. E a gente entende que além das obras de infraestrutura, além das ações mais ligadas, estrito senso, à tradição do Ministério das Cidades, que também é uma criação do presidente Lula no primeiro governo, é preciso que a gente atualize ou ajude a atualizar a leitura sobre o que é periferia no nosso país. Né? A gente entende durante muito tempo que periferia é um lugar de exclusão, periferia é um lugar de violência. Né? Eu mesmo vim de um território em São Paulo, que é o bairro do Grajaú, onde a gente passou ali no final dos anos 80, nos anos 90 especialmente, um processo muito duro, de muita violência, né? E de muita ausência de política pública. Então, durante muito tempo a gente entendeu a periferia, as favelas, as comunidades como um lugar de exclusão, de violência, um ponto negativo, né? A Carolina Maria de Jesus dizia que é o quarto de despejo da cidade é a favela, né? Ou seja, tudo que a gente não quer, a gente coloca lá. De alguma maneira, foi assim que se iniciou a construção dos primeiros territórios periféricos no país, das favelas no país, né? É uma herança do que a gente teve no passado escravista do país, né? De segregação, de desigualdades, mas também esse processo gerou o que a gente chama de economia da sobrevivência, né? Pela ausência do Estado, as pessoas tiveram que se juntar, que se organizar, que se coletivizar e começar a encontrar soluções, né? Então, essa economia da sobrevivência gerou muitas potencialidades, né? Essa é uma coisa que a gente gosta muito de falar, porque tem muita gente que diz que a potência periférica é o indivíduo que foi lá e venceu na vida e saiu da periferia e enriqueceu, né? E a gente diz que a potência periférica é justamente a força coletiva que mora nesses territórios, né, que se organiza dia após dia para suprir as ausências que o Estado deixou historicamente. Tem um exemplo fantástico que é durante a pandemia, são as cozinhas solidárias, né, que foram organizações do território para matar a fome do povo. Enquanto a gente vivia uma pandemia terrível que assolava as favelas, as periferias, as pessoas mais pobres, trazia a fome de volta de forma bastante grave no nosso país, os movimentos sociais construíram uma solução coletiva, organizada, que foi a elaboração da cozinha solidária, ou das cozinhas solidárias. Felizmente, o governo Lula, o terceiro governo do presidente Lula, reconheceu esse papel e criou uma política pública, o programa Cozinha Solidária, que está lá no Ministério do Desenvolvimento Social e que, aliás, é uma ação também que o Ministério do Desenvolvimento Social oferece no programa Periferia Viva. Então, as periferias historicamente construíram soluções, construíram saídas alternativas, de forma sempre coletiva e organizada. O que a gente está mostrando agora é que as periferias têm um sentido múltiplo, diverso.
que não é só aquilo que a gente via de problema, de carência, e que, óbvio, nós não podemos tapar o sol com a peneira. Existe muita carência, muita vulnerabilidade, que é fruto dessa ausência histórica do Estado, né? Mas que agora, sem dúvida alguma, a gente olha de uma outra forma. Como foi colocado na abertura do programa, as periferias são múltiplas, têm uma característica muito diversa. Então, se você vai no norte do país, você vai encontrar um debate sobre as baixadas, por exemplo, que é um debate que você não encontra tão facilmente em outras regiões do país. Você vai em Maceió, você vai encontrar uma outra discussão, você vai em Porto Alegre, uma outra forma de enxergar. Então, o Brasil é muito diverso no que diz respeito às periferias. Mas tem duas características importantes. Uma é que o Estado foi ausente. O Estado tem uma dívida com as periferias brasileiras. E a outra é que existe um potencial, uma potencialidade periférica que é muito significativa, que pode também oferecer soluções para os problemas do país como um todo, podem se tornar, portanto, políticas públicas. É um pouco essa tentativa que a gente faz na secretaria, ajudar a atualizar essa leitura e esse potencial das periferias brasileiras. E pensando nesse panorama que o senhor exemplificou muito bem, até mesmo essa economia da sobrevivência, uma das iniciativas da Secretaria é a Caravana das Periferias. O senhor poderia explicar um pouco melhor e como ela tem sido desenvolvida dentro da Secretaria, dentro da pasta? Perfeito, perfeito. É isso, a Caravana foi uma forma da gente colocar essa perspectiva de atualizar a leitura das periferias para o governo aqui, para a sociedade como um todo, né, em andamento. Então, a gente rodou já mais ou menos 200 territórios de 2023 até hoje, mais ou menos 200, um pouco menos de 200 territórios no país todo, em vários estados, em todas as regiões do país, para ir lá conhecer essas soluções, para ir conhecer, evidentemente, os problemas, né, para ver de perto o que as pessoas estão passando, com falta de moradia, com falta de saneamento básico, com dificuldades no atendimento à saúde, educação, cultura, esporte, etc. Os impactos das mudanças climáticas também cada vez mais severos também nesses territórios, mas a gente também vai para conversar com as lideranças e com as coletividades que estão lá construindo uma alternativa, que estão lá se reunindo, que estão se organizando para que o dia de amanhã possa ser um pouco melhor, né? E aí a gente, a partir desse processo, a gente vai relatando, vai sistematizando isso e vai trazendo para a elaboração do programa Periferia Viva. É o que a gente sempre fala para a turma aqui, a gente não foi para dar tapinha nas costas. A Caravana das Periferias não serve para ir lá, para tirar uma foto e dizer que está vendo o problema. Não. A ideia é que a gente faça o que a gente chama de escuta ativa. Traga essa elaboração que está sendo feita nos territórios e sistematize em forma de política pública. A Caravana não parou sozinha, não foi uma iniciativa isolada. A partir da Caravana, a gente criou também o mapa das periferias, que também quem está aí nos assistindo pode acessar, né? Coloca no Google aí, mapa das periferias, está dentro do site do Ministério das Cidades, tem uma plataforma específica lá, onde a gente coloca as políticas da Secretaria de Periferias, do Ministério das Cidades nesses territórios. A gente identifica com base nos dados do IBGE onde estão esses territórios, quais são as principais carências, mas a gente também propõe, né, que oficialmente sejam consideradas as potências, as potencialidades desses territórios. Ou seja, qual território tem um potencial maior ou tem uma vocação ali pela história, pela trajetória para a cultura, né? São muitos territórios no Brasil, muitas periferias, muitas favelas brasileiras que têm grupos, que têm um circuito cultural profundo, muito forte. Eu falei do Grajaú, sou de lá. O Grajaú é um desses territórios em São Paulo, onde aquele território respira a cultura, respira o samba, respira o hip hop e outras formas de fazer a arte e cultura. Então, tem outros territórios onde a discussão sobre adaptação climática está cada vez mais séria, cada vez mais profunda. Então, esse é um potencial que precisa ser observado pelo poder local, pelo município, pelo governo estadual, mas pela sociedade como um todo, para ser explorado, né? Explorado no melhor dos sentidos, evidentemente, para que a gente consiga investir
né, o orçamento público, para que a gente consiga investir em parcerias para que aquele território desenvolva essa potencialidade, né? Então, o mapa das periferias é uma forma também de apontar essa característica dupla de carências, vulnerabilidades, né, mas também de potencialidades. E a partir disso, nós também desenvolvemos o Prêmio Periferia Viva, desde 2023. Então, eu vou falar do prêmio, mas são 3 partes aí em que a gente encontra uma forma em que a participação social pode ser também inovada, pode ser também feita de uma forma diferente, né? Então, a caravana, o prêmio e o mapa das periferias. No caso do prêmio das periferias, o prêmio Periferia Viva, a gente optou por construir uma forma de reconhecimento dessas potencialidades, desses movimentos sociais, desses atores e agentes coletivos organizados nas periferias, para que eles se vejam também, de alguma maneira, envolvidos com esse debate, com essa construção, né? Aliás, quero lembrar todo mundo que nesse sábado a gente vai fazer um evento de lançamento, de início das inscrições para a 3ª edição do Prêmio Periferia Viva, lá em Heliópolis, né, que é a maior favela de São Paulo. Nós vamos fazer um evento lá com a comunidade. Está todo mundo convidado também a partir das 15 horas lá no Unas, em Heliópolis, para a gente fazer esse anúncio aí, a ideia de fomento para esses coletivos periféricos que atuam em qualquer área, em qualquer setor, né? Porque tem gente que acha que na periferia só tem gente atuando na cultura, ou só na moradia, ou só na questão da alimentação. Não, tem diversas áreas, na comunicação digital, na soberania alimentar, na questão digital, né? E assim por diante. Então tem uma riqueza muito grande que a gente quer mostrar para a sociedade, e a gente quer mostrar também que o governo federal reconhece essas potências. Bacana. E o senhor comentou bastante dessa questão do déficit habitacional também, né? O déficit habitacional. E recentemente em São Paulo a gente tem visto muitos casos de tentativa de despejo com moinho, e que tem tido uma pressão ali, né? Mesmo após o governo federal garantir que a remoção dos moradores seria feita após acordos com a entrega de moradias para a comunidade. Então, isso tem sido uma questão cada vez mais urgente. Como que, para além dos dados, né, para além do monitoramento, desse acompanhamento da pluralidade das periferias, a Secretaria tem atuado e acompanhado de perto esses casos? Veja, a Secretaria de Periferias, ela, assim que demandada em qualquer tipo de conflito fundiário, né, a gente busca imediatamente entender a situação, né, participar de possíveis mediações, né, muito embora esse espaço institucional do conflito ou da mediação de conflitos fundiários nas cidades esteja aportado nesse momento em outro ministério. A gente entende que o Ministério das Cidades, né, pela política habitacional, pela inovação da Secretaria de Periferias e também pelo papel da gente fazer regularização fundiária, atuar na urbanização de favelas, justamente por entender que a gente também tem esse papel, temos participado dessas mesas de negociação quando existem, né? Infelizmente, muitas vezes a questão da moradia, a questão do déficit habitacional é tratada como caso de polícia, e isso é lamentável, né? Um governo ou um município que trata as pessoas que não têm onde morar, ou as pessoas que vivem em uma área de risco, ou as pessoas que vivem em uma área açoitada pela especulação imobiliária, como é o caso da favela do Moinho, que vocês mostraram. É lamentável que alguma esfera do poder público trate essas pessoas e esses territórios, essas comunidades, com polícia, com violência, né? com assédio, que foi o que aconteceu, infelizmente, nesse episódio. E acontece, a gente sabe, infelizmente acontece bastante no nosso país, porque justamente é difícil para alguns setores aceitarem que os mais pobres têm direitos, que a moradia é um direito constitucional, que é dever do Estado, né? E, portanto, de todas as esferas de poder no nosso país, de todos os poderes e de todos os entes federativos, garantir o acesso a esse direito. Então, a gente tem buscado atuar, embora com atribuições diferentes, a gente tem buscado atuar nesses conflitos,
tem feito reuniões também. A segunda-feira, se não estou enganado, nós temos uma audiência pública aqui em Brasília para tratar desse tema dos despejos em São Paulo, né? Me parece aí que os despejos, ou a possibilidade de despejos, tem, Sim. de alguma maneira, levantado também a necessidade da organização, da luta. Ontem nós acompanhamos uma marcha bem grande dos movimentos de moradia em São Paulo, né, apontando essa problemática dos despejos, né, do papel da prefeitura e do governo estadual em relação a esse tema, né? Então, a gente busca aqui fazer parte do processo de mediação, apontar para os governos, para as prefeituras, para os governos estaduais, que existe política habitacional em nível federal, tem o Minha Casa Minha Vida, tem o programa Periferia Viva, tem o programa de regularização fundiária, ou seja, tem alternativas, né? Não é necessário colocar o despejo como a primeira opção ou a polícia como a primeira abordagem, né? Como eu falei, eu lamento muito, profundamente, que a gente ainda tenha, em 2025, a gente ainda tenha prefeitos e governadores que tratem a questão habitacional no nosso país como caso de polícia. E para aprofundar um pouco mais esse debate sobre as populações periféricas, é impossível deixar de lado o tema do racismo ambiental. Para entender melhor sobre o tema, acompanhe aqui com a gente. No Brasil, o risco de morrer soterrado por lama tóxica, de perder tudo em um alagamento ou de beber água contaminada por chumbo tem cor, CEP e classe social. É o racismo ambiental, conceito que escancara o quanto tragédias naturais e crimes ambientais atingem desproporcionalmente as populações negras, indígenas, quilombolas e periféricas. De Mariana Brumadinho, da contaminação em Santo Amaro da Purificação à destruição da Baía de Guanabara. O que está em jogo é mais do que o meio ambiente, é a própria vida de quem historicamente é tratado como descartável. Nesse contexto, grandes corporações poluem com impunidade e comunidades inteiras seguem invisíveis. Ano após ano, os desastres se repetem e a reparação nunca chega. Numa tentativa de interferir nessa realidade, o governo federal anunciou em maio a criação de um comitê interministerial de enfrentamento ao racismo ambiental. Criado por decreto, o programa conta com a participação de 11 ministérios, entre eles Meio Ambiente, Igualdade Racial e Povos Indígenas. O comitê deverá reunir dados, ouvir as comunidades afetadas e propor medidas para enfrentar desigualdades históricas no acesso à moradia, ao saneamento, à terra e à água. Ainda não há cronograma ou metas concretas anunciadas, mas a iniciativa levanta debates importantes. Qual é o papel do Estado diante dessa crise? E como garantir justiça ambiental para quem vive nas margens? A partir desse debate, é impossível deixar de lado as questões climáticas. Então, secretário, como que a Secretaria tem olhado para esses eventos extremos? Olha, eu costumo dizer que quando eu era mais jovem, esse papo do aquecimento global, das mudanças climáticas, parecia que era uma coisa do futuro, né? No futuro o mundo vai colher as consequências do aquecimento global, das mudanças climáticas, do derretimento das geleiras, etc. e tal, né? E agora a gente está percebendo que esse é um tema mais do que nunca atual, urgente, né? De ontem, de anteontem, na verdade. Acontece que também, durante muito tempo, né, e até hoje em dia muita gente olha dessa forma, a discussão sobre o combate às desigualdades parecia coisa do passado. Né? Parecia que tem gente que se perguntar hoje, ele vai dizer, não, essa coisa é bandeira passada, é uma coisa retrógrada, né? Então, uma coisa do século passado. Infelizmente, essas duas pautas são pautas mais do que atuais, são pautas que estão casadas, né? A gente, Gabriela, na Secretaria de Periferias, com o Ministério das Cidades, né, a gente conduziu recentemente o grupo de trabalho de redução de risco de desastres do G20. E também o mesmo grupo, o mesmo formato, grupo de trabalho de redução de risco de desastre,
do BRICS, né, que são fóruns internacionais muito importantes, nos quais o Brasil tem um papel protagonista, né? E a gente coordenou esses grupos e fez essa discussão e conseguiu chamar a atenção desses países, dessas lideranças globais, de que é preciso combater as desigualdades para reduzir as vulnerabilidades, ou seja, quanto mais acesso as pessoas têm à moradia digna, quanto mais acesso elas têm a direitos sociais básicos, né, a equipamentos comunitários, quanto mais a cidade, de alguma maneira, garante esses direitos para essas pessoas, menos riscos de desastres elas correm. Isso é um tema muito importante, porque a discussão das mudanças climáticas, a discussão da emergência climática que o mundo vive, é uma discussão profunda. A gente precisa, de alguma maneira, rever alguns dos valores que estão colocados no mundo contemporâneo, que é o valor do desenvolvimento a qualquer custo, né, do crescimento econômico de todo modo. E a gente precisa entender que esse modus operandi da economia mundial está, de alguma maneira, atravessando a possibilidade de futuro de milhões de pessoas, de bilhões de pessoas, na verdade, de todo o planeta. E especialmente, de forma mais grave, mais aguda, dos mais pobres. E aí, nós estamos falando do nosso país, nós estamos falando de um país com mais de 90% de gente que vive em cidades. Então, nós precisamos entender que esse debate, o debate da adaptação climática, o debate da emergência climática no mundo, no Brasil, é um debate urbano. Claro que, evidentemente, que tem características diversas, mas a gente puxa essa parte, esse debate da cidade, da importância, do papel que as cidades têm e, portanto, o papel do poder público, dos prefeitos, dos governadores, do governo federal também, no que diz respeito à justiça climática. Justiça climática é justiça urbana. A gente precisa garantir que as pessoas mais pobres tenham acesso à infraestrutura urbana, mas também de uma forma resiliente, né? Uma forma que a gente caminhe para construir soluções de adaptação climática, né? De sustentabilidade, para que essas pessoas garantam acesso a direitos básicos sem fazer com que esse acesso, essa infraestrutura urbana que chegue, que precisa chegar, seja agressiva, né? Então, a gente tem atuado aqui na agenda de prevenção de risco de desastre. Essa é uma agenda também que o Ministério das Cidades cuida de uma forma também a propor inovações, né? A nossa ação aqui de obras de contenção de encostas, a gente tenta incorporar nesse momento no novo PAC, né, também elementos de soluções baseadas na natureza, com participação social também, para que a gente leve, como eu falei, infraestrutura, para que a gente previna riscos de desastres, mas para que a gente também faça o debate da preservação do meio ambiente, da adaptação climática, né, da adaptação às mudanças climáticas que são, nesse momento, inexoráveis. Secretário, recentemente, em janeiro, a própria ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, foi criticada ao levantar esse debate, né, sobre o racismo ambiental. O senhor acredita que o governo federal ainda tem dificuldade de debater isso dentro dos órgãos do governo, ou mesmo conseguir espaço para políticas públicas que pensem essa questão? Olha, eu acho que a sociedade faz esse debate, acho que é um debate importante de se fazer, mas do ponto de vista da construção de políticas públicas, eu tenho uma convicção de que o governo federal tem nas suas várias áreas, né? Porque isso também não é um setor apenas, não é um ministério apenas que tem discutido isso e que tem ações concretas relacionadas ao tema da emergência climática. Então, eu tenho acompanhado algumas dessas ações. Aqui na Secretaria a gente conduz algumas dessas ações. Então, por isso eu tenho a convicção de que o governo está numa linha muito justa, né? Muito assertiva em relação à discussão do combate às desigualdades, do combate ao racismo climático, que é sim, o racismo ambiental, que é sim uma realidade nas nossas cidades, ou seja, onde estão as pessoas que
vivem sem acesso à infraestrutura, né? Quem são essas pessoas? Tem um companheiro nosso aqui de equipe, o Aramis Borrat, que é um pesquisador também, em que ele fez uma pesquisa sobre a região metropolitana de São Paulo, que mostra, por A mais B, que as pessoas que mais sofrem com os impactos, ou seja, as pessoas que mais têm risco de sofrer com chuvas extremas, com eventos extremos, são mulheres negras mães solo, né? Ele vai em 3 ou 4 favelas do ABC, é óbvio, faz uma pesquisa georreferenciada e atesta que dentro dessas favelas, né, tem uma precariedade, mas essa precariedade vai se tornando mais aguda, mais severa, né? E as pessoas que vivem nas piores condições são justamente as mulheres negras mães solo. Então, para a gente entender um pouco que essas pessoas são as que mais sofrem, essas pessoas são as mais vulnerabilizadas e não estão ali à toa. Ninguém mora em área de risco porque escolhe, porque gosta, né? Nenhuma mãe com seu filho, né, ou com sua família vai escolher montar um barraco na beira de um rio, na beira de um córrego, ou no cume de um monte, de uma montanha, ou que seja, um morro, né? Ninguém vai escolher morar numa área de risco. Então, a gente conhece, na realidade, o que acontece. Muitas vezes as pessoas que tentam tergiversar sobre isso, ou que tentam criar polêmica sobre isso, são as mesmas pessoas que alimentam fake news, né, a respeito da inexistência da desigualdade, né, ou da inexistência do aquecimento global. Né, a mesma turma que gosta de questionar, né, a ciência, que, em geral, está do lado da mentira. Então, a gente entende esse debate como um debate importante para ser feito, porque também é um debate novo, né? Mas quem vive na realidade, quem conhece esses territórios, sabe que a população negra é a população que morre mais cedo, é a população que morre que tem menos acesso à saúde, à educação, né? Que tem menos acesso a direitos sociais básicos, à moradia. Portanto, são as pessoas que mais moram em áreas de risco, que mais habitam essas áreas. Portanto, é óbvio, né? Então, esse debate, essa polêmica e tal, a gente deixa para os fabricadores de fake news e a gente desmente com dados, com a ciência, com a realidade, né? Se a gente olhar e sair um pouco, né, da Torre de Marfim, que muita gente se encontra, é só andar um pouco pelas comunidades brasileiras, pelas favelas, para a gente ver que essa é uma realidade e que o nosso governo está atuando de forma concreta para mitigar. Secretário, e é impossível falar de emergência climática e não mencionar que a COP30 vai ser sediada aqui no Brasil ainda este ano. Como que toda essa demanda da população periférica entra na agenda de debate? Porque, como o senhor falou, as mulheres pretas e periféricas são o principal alvo, né, dentro dessa questão. A Secretaria tem monitorado de alguma forma o que vai entrar nesse debate? Como que vocês têm acompanhado isso? A gente tem feito algumas discussões, né, com lideranças, com esses agentes que a gente sabe que incidem num evento como da magnitude que é a COP30, né? E a gente está buscando construir uma diretriz no Ministério das Cidades que tem muito a ver com essa questão que eu mencionei anteriormente, da justiça urbana, né? A justiça climática também incorporar esse conceito da justiça urbana, ou seja, como é que a gente pode construir cidades mais justas, mais resilientes, adaptadas, garantindo que as pessoas que mais precisam acessem direitos básicos, né? Então, eu acho que essa é uma discussão cara aqui para o Ministério das Cidades, né? Como é que um ministério pode atuar para melhorar a qualidade de vida das pessoas nas cidades, levar esse debate que, para muita gente, infelizmente, no mundo, é um debate abstrato ainda, um debate que se acumula pouco, né? Mas a gente está dizendo que nós precisamos fazer essa discussão
da emergência climática no mundo a partir de uma ótica urbana. É preciso entender que os problemas urbanos brasileiros podem ser a chave, ou as soluções urbanas brasileiras podem ser a chave para esse debate das emergências climáticas. E a gente tem a partir disso, né, aí nós estamos apontando que um dos problemas urbanos é justamente a segregação, o déficit habitacional, né, a desigualdade social, e a partir dessa chave que a gente está tentando também abordar o mundo, né, na COP30, como a gente fez no G20, como a gente fez no BRICS, né, apontando para o combate às desigualdades como chave para reduzir vulnerabilidades e risco de desastres. A gente também vai atuar assim na COP30, né, enquanto o Ministério das Cidades apontando para a ótica urbana da emergência climática. Perfeito. E pensando nessa perspectiva de futuro agora, né? A gente está se aproximando das eleições de 2026 e, como o senhor mencionou, a secretaria foi uma vitória, né, progressista de pensar e olhar as periferias. Qual que é a expectativa, né, para um próximo governo que a gente não sabe o que pretende aí encarar? O senhor acha que a pasta vai continuar? Corre o risco de ser extinta? Qual que é a sua perspectiva? Bom, primeiro que eu acho que eu tenho a convicção como brasileiro, né, como periférico também, tenho a convicção de que nós teremos 4 anos de governo Lula, né? E sendo assim, tenho a convicção também que a Secretaria de Periferias prossegue o seu trabalho, né? E acho que, independentemente disso, o trabalho realizado pela Secretaria, mas também a perspectiva que acompanha os movimentos sociais das cidades, que acompanha os atores da política urbana Brasil afora, eu tenho certeza de que esse passo, ter uma secretaria voltada para os territórios periféricos, é um passo que não pode mais retroceder. Eu tenho plena convicção, plena confiança de que, mesmo com alguma alteração na política, nas estruturas ministeriais, não dá mais para negligenciar, não dá mais para retroceder, né? É daqui para frente. O trato com as periferias, o trato com as mulheres, o trato com os povos indígenas, o trato do combate ao racismo, né? Não dá mais para retroceder. O nosso país não aceita mais não ter respostas, não ter políticas públicas, não ter gente que veio desses lugares para construir soluções para o nosso país. Então eu tenho tranquilidade, com relação a isso eu durmo tranquilo. Periferias segue sem dúvida alguma. Perfeito. Secretário, eu queria entender, por fim, qual a sua perspectiva diante, né, sendo uma pessoa que também veio de um território periférico, como o senhor analisa a realidade periférica no Brasil hoje? E quais os cenários possíveis do que a gente deveria priorizar de fato para alcançar essas melhorias que a gente tanto almeja? Eu acho que, eu sempre gosto de falar que nós precisamos pagar, a sociedade brasileira tem uma dívida com a população periférica, né? O Estado brasileiro, especificamente, tem uma dívida grande com a população periférica, com as mulheres de periferia, com a população negra de periferia, com a juventude periférica. E aí nós precisamos encontrar formas de pagar essa dívida, né? Não pode ser uma relação assistencialista, evidentemente que não. Tem que passar por um processo de reparação, como a gente já iniciou, né? Mas é preciso tratar as periferias como cidade, como parte da sociedade, né? Então, eu costumo dizer aqui no Ministério que a gente, quando passa lá aí em São Paulo, principalmente tem lá a Avenida Luiz Carlos Berrini, né? E se você passar por um buraco na Berrini, você passa uma vez só, porque o poder público não vai deixar isso barato, né? Tem um buraco na Berrini, vai lá e tapa o buraco. Ou seja, o investimento, aí para pegar evidentemente um exemplo banal, mas o investimento nesses territórios é contínuo, é permanente, né? É por isso que esses territórios são bem cuidados, são bem vistos, né? Tem lá também todo um trato de equipamentos sociais, etc. e tal. É preciso tratar as favelas e periferias brasileiras dessa forma. É preciso que os investimentos sejam permanentes, que a gente coloque investimento lá para fazer infraestrutura urbana e que a gente construa uma tradição de fazer manutenção, de fazer zeladoria, né, de trazer mais. O que tem de inovação, o que tem de novidade, tem que levar para esses territórios.
as pessoas sentem falta do Estado. Tem muita gente que diz, o povo da periferia está revoltado com o governo. Eu digo o seguinte, o povo da periferia sente falta do Estado, sente falta do poder público. Então, toda vez que a gente chega num território, toda vez que chega uma política pública, o povo recebe bem, o povo precisa. Então, nós precisamos começar, como sociedade, como instituições, né, a se aproximar desses territórios sem, de alguma maneira, mistificar a vida das pessoas. Né? Parece que as pessoas escolheram uma religião e isso é uma coisa, nossa, misteriosa. Por que será que as pessoas estão aderindo cada vez mais a uma determinada religião, uma determinada prática? Né? As pessoas escolhem uma forma de questionar as instituições e aí todo mundo fica assustado, abalado. Olha, que coisa agressiva, ofensiva. Ué, por que será que isso está acontecendo? Então, é preciso se aproximar das favelas, é preciso se aproximar das periferias. Né? Para quem está distante, para quem não é de lá, para quem tem interesse, para quem acha que está ali a chave, de alguma maneira, para soluções que o Brasil precisa, eu acredito muito nisso. Eu acredito que as periferias são a chave, né, para o futuro do nosso país, para o futuro do desenvolvimento do nosso país, é a chave para o futuro criativo do nosso país, para as inovações, né? É a chave para resolver os problemas econômicos que a gente tem no nosso país hoje. Então, acreditando nisso, para quem acredita nisso, é preciso estar lá, preciso se aproximar, conversar, né? Admitir o que tem de erro, né? E avançar nas agendas. Partir do que está sendo feito lá é uma boa maneira de começar. As pessoas já estão fazendo coisas. Tem gente que diz que precisa dar voz para as periferias. Não é verdade, é preciso escutar a voz das periferias. A voz eles já têm voz. As pessoas que estão nas periferias, as pessoas que atuam nesses territórios já têm voz, estão falando, estão gritando há muito tempo. Então, é fundamental que a gente escute isso para entender que se a gente tem um projeto de país democrático, de um Brasil inclusivo, é preciso começar pelas periferias. Secretário, muito obrigada por essa conversa, por compartilhar um pouco da sua atuação frente à Secretaria Nacional das Periferias, e a gente espera que realmente essa voz da população periférica consiga ser ampliada cada vez mais. O BDF Entrevista fica por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.